Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para mais uma semana de correção do PET de Matemática do volume 2, é o primeiro ano, semana 3. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e em caso de dúvida, deixa aí nos comentários. Bom, então aqui na terceira semana, em que o PET trata de geometria, funções elementares e modelagem, ele traz como tema o gráfico da função afim, a função do primeiro grau. Aqui ele tem uma breve apresentação do que seria, o gráfico dessa função. A gente usa o plano cartesiano. Ele traz aqui um exemplo de como você pode montar a escala, para fazer montar o seu gráfico, o plano cartesiano para construir o seu gráfico. Então ele dá um exemplo, ele diz que a gente vai criar um plano onde se relaciona o número de voltas que um atleta dá em uma piscina com um tempo de 10 em 10 minutos. Então, você vê que o número de voltas que está aqui no eixo, que seria o eixo do y, ele está de 1 em 1, Então, a gente tem aqui os valores positivos, abaixo da origem os valores negativos, e no eixo aqui do domínio, no eixo que seria o eixo x, ele vai de 10 em 10 minutos. Por quê? O problema está relacionando o número de voltas, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, nesse intervalo de tempo. Então, ele ainda diz que você pode observar, olha, que o eixo T está numa escala de 10 em 10, enquanto o eixo V está na escala unitária. Então, ele diz que não necessariamente os eixos têm que estar numa mesma escala, mas que sim, cada um possua uma escala. Não significa que não deve haver uma escala quando você vai fazer o seu plano cartesiano. Ela é indispensável para que você consiga construir o gráfico. Mas você pode analisar, a situação problema que te foi apresentada e cada eixo ele pode ter a sua escala dependendo da especificidade de cada situação problema. Continuando, ele ainda mostra um quadro aí, olha, uma tabela que ela se assemelha à forma como você vai localizar pontos no plano cartesiano, A gente localiza os pontos no eixo cartesiano. Então aqui, olha, ele tem os eixos. Então, aqui ele chamou, nós temos eixos aqui com letras, A, B, C, D, E, e também o eixo numérico, 1, 2, 3 até o 5, e ele mostra, olha, aqui, por exemplo, na coluna A, linha 2, ele tem o ponto A2. Se eu estou na coluna A, linha 5, eu tenho o ponto A5, Coluna B, linha 1, B1. Coluna B, linha 3, B3, então a gente está localizando pontos aqui nessa tabela, Coluna C, linha 4, C4. Coluna D, linha 3, D3. Coluna E, linha 5, E5. Coluna E, linha 1, E1. Então, ele está mostrando aqui, e ele ainda vem com o texto dizendo que a tabela, a gente pode identificar uma célula usando letra e um número, como o caso do A2, que está representado aqui, e significa que essa célula está exatamente na coluna A, na segunda linha, como eu tinha dito a vocês. E ele continua falando um pouco aqui, ele diz que essa representação se assemelha àquilo que nós fazemos no plano cartesiano. E aí nós podemos ver alguns exemplos de localização de pontos no plano cartesiano. Então aqui, olha, nós temos o ponto A, 1 e 2, ele está representado aqui nesse primeiro plano cartesiano. Olha o ponto A aqui, olha. Ele é 1 para o eixo do x e 2 para o eixo do y, É bem importante lembrar, gente, que essa posição do ponto, ela manda muito. Então, o ponto 1 e 2, ele é diferente de 2 e 1. Porque quando a gente está colocando aqui no plano cartesiano, a ordem é sempre primeiro o elemento do eixo do x, depois o elemento do eixo y. Então, se eu coloco 1 e 2, é 1 para x e 2 para y. Mas se eu coloco 2 e 1, então passa a ser 2 para x e 1 para y. O ponto 2 e 1, ele estaria aqui, 2 para x, 1 para y. Exatamente o ponto B, está marcado aqui já, 2 e 1, tá vendo? Olha, o ponto A e o ponto B são pontos distintos. E aí ele mostra exemplos, de como você marca aí no plano cartesiano, e é justamente o que vai pedir para a gente fazer aqui na atividade, Atividade 1, ela pede que a gente vá lá no primeiro plano e marque os pontos A, B, C, D, E e esse ponto O aqui, Então, vamos pegar o plano e vamos marcar esses pontos. Então, vamos fazer a primeira questão, não está
tão legível assim, mas acho que dá para perceber. Então, você acompanha aí no seu pet. O ponto A é o ponto 2 e 2. Ele é 2 para x e 2 para y. Então, ele está bem aqui, olha. Ponto A, viu? 2 no eixo x, 2 no eixo y. O ponto B é 2 e 3. 2 para x, 3 para o y. Então, aqui em cima está o ponto B, viu? Olha, ele vem bem nos números 2 e 3. O ponto C é menos 3 e 2. Menos 3, olha, ele está aqui. E o 2 está bem aqui. Então, este aqui é o ponto C. O ponto D é 2 para x positivo e menos 3 para o y. Então, ele está aqui 2 e menos 3. E esse é o ponto D. O ponto E é menos 4 e menos 4, é negativo tanto para o x quanto para o y. Então, está aqui o nosso ponto E. E tem esse ponto O, que é 0, 0, é bem aqui na origem, tá vendo? É onde a reta, onde o nosso plano cartesiano nasce. Então, aqui o ponto 0, 0 é a nossa origem. Só para a gente relembrar, vocês se lembrem aí que no plano cartesiano nós temos os quadrantes, né? Então, aqui, olha, é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante, ele traz valores positivos tanto para x quanto para y. Veja, olha, 2 positivo para x e 2 positivo para y. Está no primeiro quadrante. Já o segundo quadrante, ele traz valores positivos para o y e os valores negativos de x. Viram que quando o x era negativo, o y era positivo? X negativo e y positivo, o ponto veio para o segundo quadrante. Valores negativos para x e positivos para y. O terceiro quadrante é onde nós temos valores negativos para o x e também valores negativos para y. Vocês viram que o ponto E, os dois valores eram negativos e ele veio aqui, olha, para o terceiro quadrante. E por fim, o quarto quadrante, que vai ter valores positivos para x e valores negativos para o y, né? Então, o ponto D, que era... Cadê o ponto D? Perdi. 2 e menos 3, 2 positivo para x, menos 3 para y. Então, positivo e negativo está no quarto quadrante. E aqui, o ponto 0, 0, como eu já comentei com vocês, é a origem do plano cartesiano. Aqui vale 0, né? Então, aqui o eixo do y vai crescer, para baixo ele vai decrescer. Na origem, para a direita, a gente vai ter valores positivos, para a esquerda, valores negativos. E vamos aproveitar o embalo e já vamos marcar aqui, então, os pontos, né, do segundo exercício. Ele fala para, no segundo plano, marcar os pontos F, G, H e I. O ponto F é 3 e 0. Ele é 3 para x e 0 para y. Então, ele está bem em cima do plano aqui, olha, no eixo x. Tá vendo? Olha, ele não tem valores aqui fora do eixo para y. Então, 3 e 0, está aqui o nosso ponto F. 0 e 3. Aí agora é 0 para x, então a gente parte da origem, tá vendo? Ó? Parti da origem no y e andei 3 casas no eixo x, marquei o ponto F. Vou para a origem e vou andar 3 casas agora no eixo do y. Então, tá aqui, olha, do 0 ao 3. Esse é o ponto G. O ponto H é menos 4 e 0. Então, é menos 4 para x, que tá bem aqui, e 0 para o y. Então, tá aqui o ponto H. E, por fim, o ponto I, que é 0 e menos 4. Agora, ele é 0 para x e menos 4 para y. Então, ele está bem aqui em cima do menos 4 no eixo do y. É o nosso ponto 1. Lembrando, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. É sempre nessa ordem, né? E aí, encerra a atividade. Ele vem mostrando aqui para vocês, olha, é muito bom a gente dar uma olhada, que, né, ele fala, vejamos os valores da função x igual a y para alguns domínios diferentes. Então, olha, quando a gente está no intervalo de 4 a 4, olha, né, de 4 até 4, a gente tem aqui a nossa função, né, o gráfico, essa linha vermelha que é o gráfico. Então, todos os valores que estão entre 4 e 4 fazem parte. Olha, note que o gráfico vai de menos 4 a 4 em x. No caso, a gente tem o domínio igual a z, que são números inteiros, são só esses pontinhos aqui que são
marcados, né? Porque quando eu traço a reta, eu estou falando que todos os valores entre o intervalo é válido. Então, entre 1 e 2, a gente tem infinitos números, né? Conto dos números reais, nós temos números decimais, enfim. Se é o conjunto dos números inteiros, então tem que ser só os pontos específicos. Por exemplo, 2 e 2, 2 e 1, tem que ser só o número inteiro. Então, são só os pontinhos que são marcados. E depois, no terceiro exemplo, quando o domínio são os números reais, a gente tem uma reta infinita, né? Então, os infinitos pontos que passam por essa reta, eles satisfazem, né, a nossa função. E aí ele mostra alguns exemplos de função, né, gráficos de função afim. Então, você tem o gráfico da função y igual a x mais 1. Então, esta reta aqui é o gráfico. X mais 2, olha a reta aqui, passando aqui no 2. X mais 3, também a reta aqui. Nós vamos ver a diferença, olha, para esses aqui. São as mesmas funções, só que o valor de x agora é negativo, né? O que acontece? A função do primeiro grau, gente, ela é a função do tipo ax mais b, né? É a função do tipo, olha, y é igual a x mais b. Nessa função y aqui, olha, é como se fosse menos 1 vezes x mais 1. Então, o a vale menos 1 e o b vale 1. Quando esse coeficiente a é negativo, nós temos funções decrescentes. Por isso que aqui, olha, a orientação do gráfico, ela muda, né? Como vocês podem perceber. Então, é a diferença de função crescente e função decrescente. É o que fala aqui no comentário, né? Então, você observa nos gráficos acima que quando somamos 1, 2 ou 3, o gráfico passa pela ordenada 1, 2 ou 3, respectivamente, e quando colocamos o sinal negativo, né, o gráfico muda o sentido, né? Então, é a diferença entre função crescente e decrescente. Então, eu encerro aqui a terceira semana de correção. Se inscrevam aqui no canal. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários.